Olá! O tema do vídeo de hoje é como é que você pode se recuperar de um trauma emocional? Como você pode se recuperar de um abuso narcisista? Eu vou falar sobre traumas, sobre diferentes caminhos de recuperação e se você viveu uma experiência traumática com uma pessoa narcisista, o que é que você pode fazer para se sentir melhor? Apesar do trauma ser algo muito comum, o tratamento é muito difícil. Algumas pessoas pensam que trauma é algo que aconteceu no passado, mas trauma não é o evento em si, é o quanto aquele evento deixou uma marca em você, na sua forma de sentir, de perceber o mundo, na forma de se relacionar com você mesmo e com as outras pessoas. As experiências traumáticas, elas podem mudar a nossa forma de ver a vida. Elas nos impedem de conseguir estabelecer relações íntimas com as outras pessoas. Por isso é que o trauma é algo que está presente, não é algo do passado. O trauma está no corpo. Segundo Bessel van der Kolk, um psicólogo que estudou trauma por mais de 40 anos, as terapias mais atuais para o tratamento de trauma estão conectadas com o aqui e agora e com o corpo. Se você já viveu uma experiência traumática, o que é que você pode fazer? No vídeo de hoje eu vou falar sobre diferentes tipos de trauma, como eles podem afetar o seu corpo e a sua mente, e a partir do que tem sido descoberto pela neurociência e pela psicologia, quais são as propostas terapêuticas mais atuais para se tratar os traumas emocionais. Eu também vou relacionar isso com a situação de abuso narcisista. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like, isso ajuda que ele chegue até mais pessoas. E se você é novo no canal, se inscreva e aperte o sininho, assim você receberá meus novos vídeos sobre narcisismo e psicologia semanalmente. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibudi, eu sou psicóloga clínica e fundadora do canal Intimidade Sublime. Antes de falar das formas de tratamento, é importante a gente entender que existe mais de uma forma de trauma emocional. Por isso que, dependendo do tipo de experiência traumática que você teve, os caminhos terapêuticos podem ser diferentes. Existe muita discussão sobre como classificar os diferentes tipos de trauma. Eu vou classificar os traumas em 4 diferentes tipos: o trauma agudo, o transtorno de estresse pós-traumático, o trauma complexo e o trauma de desenvolvimento. Qual que é a diferença entre eles? O trauma agudo também é chamado de transtorno de estresse agudo. Ele acontece quando você passa por uma experiência traumática crítica uma única vez. Por exemplo, se você tem um acidente de carro, nem todas as pessoas que passam por um acidente ficam traumatizadas, mas há pessoas que ficam. Um trauma pode acontecer em função de algo que aconteceu com você e que colocou em risco a sua vida, mas também pode ser algo que aconteceu com alguém de quem você gostava muito. O acidente de um filho, por exemplo. Um trauma é considerado agudo nos primeiros 30 dias depois do acontecimento. Segundo estudos, quando uma pessoa vive uma experiência dessas, quanto mais rápido uma pessoa percebe que há alguma coisa errada e busca um caminho de integração, uma terapia, alguma forma de integrar essa experiência traumática, melhores são os resultados. Aproximadamente metade das pessoas que passam por um trauma agudo não chegam a ter um transtorno de estresse pós-traumático, mas a outra metade, depois desses 30 dias, pode continuar tendo sintomas. Para esse grupo, existe uma tendência de cronificação. A experiência fica mais incorporada no psiquismo e quanto mais o tempo passa, mais difícil é de ser tratado. Por isso que em situações de desastre natural, por exemplo, existem formas rápidas de intervenção com grupos para tentar prevenir o transtorno de estresse pós-traumático crônico nessas pessoas. O que acontece com a pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático? Ela pode ficar muito sensível a tudo que lembre aquela experiência. Ela pode ter flashbacks. Flashbacks é quando você começa a lembrar involuntariamente da situação traumática e começa a reviver no presente todas as emoções que foram vividas naquele momento. É uma sensação muito ruim. A pessoa pode começar a evitar tudo que lembra aquela situação. Ela pode ter pesadelos, dificuldades para dormir, ficar muito irritada, sentir ansiedade, ficar hipervigilante, se sentir o tempo todo ameaçada, ter dificuldade de concentração e muita ruminação. Ruminação são pensamentos repetitivos. Por exemplo, você pode ficar pensando como teria sido se tivesse sido diferente, se eu não tivesse entrado no carro, se eu tivesse saído meia hora antes. No caso, se você teve uma situação de abuso narcisista, uma relação traumática na sua vida, você pode pensar: como será que teria sido minha vida se eu não tivesse tido esse pai ou essa mãe? Como é que teria sido se eu não tivesse tido esse relacionamento? A ruminação é um pensamento circular e repetitivo que não leva à solução do problema. Também pode acontecer de a pessoa não conseguir sentir mais nada. Ela sente que não é mais capaz de amar ninguém, ela não sente mais prazer com nada, não gosta mais de fazer as coisas que ela gostava de fazer antes, parece que nada mais vale a pena. A pessoa entra num estado de anestesia. Um outro tipo de trauma é chamado trauma complexo.
Ele acontece quando uma pessoa vive situações de estresse crônico e ela não consegue voltar a um estado de relaxamento e de tranquilidade. Nesse caso, o fator estressante fica atuando por muito tempo e a pessoa não consegue voltar ao equilíbrio. A pandemia, por exemplo. Muita gente está vivendo um processo traumático nesse momento. Profissionais de saúde que estão expostos ao sofrimento de muitas pessoas por muito tempo. Outro exemplo de situações que podem gerar traumas complexos são soldados que vão para a guerra. No caso dos traumas complexos, além de a pessoa ter aqueles sintomas de que eu já falei, ela também pode sentir uma ansiedade muito intensa e pode sentir que algo na sua personalidade foi alterado. As alterações na personalidade tendem a ser mais profundas nesse caso. O que acontece com veteranos de guerra, por exemplo, é como eles voltam mudados depois que eles foram para a guerra. De todas as formas de trauma, a que é considerada mais complexa é o trauma relacional. Esse tipo de trauma acontece quando o evento traumático ele foi causado intencionalmente por uma pessoa que é próxima a você e em quem você confiava. Quando o trauma foi causado por um dos pais, por um familiar ou por um parceiro. Uma relação com uma pessoa narcisista, por exemplo, pode gerar esse tipo de trauma. Quando ele acontece durante a infância e adolescência de uma forma contínua e prolongada, o trauma relacional é chamado de trauma de desenvolvimento. De todos os tipos de trauma psicológico, esse é o mais difícil de tratar. Uma pessoa que passou por um trauma relacional ou por um trauma de desenvolvimento pode ter muitos sintomas graves, como ter dificuldades para conseguir se regular emocionalmente. A pessoa pode ter experiências de dissociação e de somatização. No caso de trauma de desenvolvimento, quando uma criança vive uma situação de abuso ou de negligência por anos, o corpo dela, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, eles se formaram enquanto ela estava vivendo aquelas experiências. Já se sabe que passar por isso produz muitos impactos na saúde física e mental de uma pessoa por toda a vida. Então, quem passa por um trauma relacional tende a ter uma relação muito particular com a pessoa que agrediu, uma relação muito forte de amor e ódio, porque a mesma pessoa que te agredia e te fazia sofrer também era quem cuidava e te ajudava quando você precisava. Então, é comum que quem passou por isso tenha muitas dificuldades em conseguir estabelecer limite para os outros. Também é frequente que essa pessoa tenha uma baixa autoestima e sentimento de vergonha pelo que aconteceu. Sentimentos de culpa e vergonha são muito comuns em situação de abuso. A pessoa pode ter dificuldades em conseguir confiar nas outras pessoas, pode passar a considerar que a vida é perigosa e ameaçadora, e é muito frequente que as pessoas tenham pensamentos suicidas e autodestrutivos. Não se pode esperar que o tratamento de um trauma de desenvolvimento seja igual ao tratamento de um trauma agudo. São duas situações diferentes, apesar de ambas serem chamadas trauma. Cada pessoa que passa por um trauma precisa de um tratamento individualizado. Não existe uma fórmula que sirva para todo mundo. Por isso, eu vou falar sobre como o trauma pode ficar registrado no seu corpo e quais os caminhos terapêuticos possíveis. Se você passou por isso, você passou por uma experiência incrivelmente difícil. Por isso que nós chamamos de sobreviventes as pessoas que passaram por situações de trauma relacional. Depois de ter conseguido sobreviver ao abuso, é possível ter uma vida melhor? Sim, é possível. Cada vez mais a psicologia e a neurociência têm entendido como esses processos acontecem, não só na mente, mas também no nosso sistema nervoso e no corpo. Quanto mais a gente entende como esses processos acontecem, melhor a gente pode decidir quais são os caminhos para se reencontrar o equilíbrio. Então, o que o trauma faz no nosso corpo? No vídeo passado, vou colocar o link dele aqui na descrição, caso você queira ver depois, eu falei sobre as reações naturais que nós temos quando vivemos situações de estresse intenso, que são a luta, a fuga e o congelamento. E como que a experiência traumática pode nos deixar fixado em um tipo de resposta que se torna independente do que está acontecendo na realidade atual. Hoje eu vou complementar essa visão com uma das teorias do trauma que mudaram muito a forma como a gente entende o trauma e as formas de recuperação. Por que eu falo sobre essas teorias? Para que às vezes as pessoas acham chato ficar falando muito de teoria, de sistema nervoso. É porque eu acredito que uma coisa muito importante em qualquer processo de recuperação é você também aprender a se cuidar e não apenas deixar que os profissionais de saúde cuidem de você. Quando a gente entende o que acontece com a gente pode escolher o que a gente quer. E esse é um passo muito importante para quem passou por traumas, especialmente os traumas relacionais. Você pode escolher o seu próprio caminho, resgatar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Isso é fundamental para esse tratamento. Então, entender o que acontece com você te dá ferramentas para decidir como é que você quer ser tratado e como você quer se tratar. Então, esse é um enfoque muito mais centrado na saúde e na qualidade de vida do que na doença. Então, agora eu vou falar um pouquinho de teoria. Existe uma teoria chamada teoria polivagal que foi desenvolvida por um psiquiatra e neurocientista chamado Stephen Porges.
Essa teoria mudou muito a forma como a gente entende o que acontece numa situação traumática e como tratar o trauma. O que ele diz? Para entender a teoria dele e como o trauma nos afeta fisiologicamente, eu vou falar rapidamente sobre o nosso sistema nervoso. Eu vou começar lembrando como é que ele está dividido, porque isso vai te ajudar a entender essa teoria. O sistema nervoso, inicialmente, ele é classificado em duas partes. O sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico se divide em dois, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é aquele que fornece os impulsos para os nossos músculos, para que a gente se mova. É assim que a gente move o nosso corpo voluntariamente. Se eu penso, eu vou pegar um copo, esse pensamento se transforma em um impulso motor e eu pego um copo. A gente leva muito tempo para aprender a fazer isso quando é criança, a desenvolver esse domínio motor. A maioria dos movimentos controlados pelo sistema nervoso somático são conscientes. Já a segunda parte do sistema nervoso periférico se chama sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, na sua maior parte, é automático e inconsciente. O sistema nervoso autônomo é que controla a nossa pressão arterial, a frequência cardíaca, os movimentos do intestino, a dilatação da nossa pupila. A gente não precisa dizer para o nosso coração bater para ele bater, a gente não precisa pensar nisso. Isso é automático, essas coisas acontecem automaticamente, independentemente da nossa vontade. O sistema nervoso autônomo ele também se divide em duas partes. O sistema nervoso simpático e o parasimpático. Eu falei um pouquinho sobre eles no vídeo passado. Para a gente conseguir entender o que acontece no trauma, a gente precisa entender um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo. Ele é que é afetado pela experiência traumática. Dentro do sistema nervoso autônomo, a gente tem um nervo que é super importante, que se chama nervo vago. Ele é chamado de vago porque vem de vagar, de vagabundear. Ele sai do tronco encefálico, bem aqui na base do nosso cérebro, e vaga pelo nosso corpo, né? Ele se ramifica em muitas partes. Ele liga o cérebro com nossos órgãos internos. Então, é o nosso maior nervo do corpo e ele não passa por dentro da coluna vertebral. A teoria de Porges se chama polivagal porque ele fala desse nervo, do nervo vago. Nas suas pesquisas, ele verificou que o nervo vago tem dois ramos diferentes. Ele chamou esses ramos de vagal ventral, que são as ramificações do nervo acima do diafragma, que vão inervar parte do nosso rosto, da garganta, dos ouvidos, o coração, dos pulmões, e o vagal dorsal. O vagal dorsal inerva nossos órgãos internos abaixo do diafragma. Isso inclui estômago, fígado, entre outros órgãos. Uma coisa super importante que foi descoberta em relação a esse nervo é que cerca de 20% dos sinais transportados por ele vão do cérebro para o corpo. E 80% da informação do nervo vago vai do corpo para o cérebro. O tempo todo, nosso corpo envia informações para o cérebro sobre como é que a gente está. E a partir dessas informações, o cérebro toma decisões. Eu vou dar um exemplo do que acontece nessa relação entre o nervo vago, o cérebro e o corpo. Se descobriu que nós temos neurônios nos intestinos. Nós temos neurônios nos intestinos, no coração também. Quando a gente come alguma coisa que tem glicose, açúcar, por exemplo, esse neurônio percebe, ele se comunica com o nervo vago, que envia uma mensagem para o cérebro para que a gente busque comer mais aquele alimento. Isso acontece mesmo que o açúcar daquela comida esteja escondido no sabor do alimento, que você não saiba que ele tem açúcar. Porges dividiu a organização desse sistema nervoso em 3 níveis. Quando a gente está seguro e relaxado, nesse estado vagal ventral, como ele chamou, a gente consegue ter acesso a todas as áreas cerebrais. A gente consegue pensar tranquilamente, a linguagem funciona bem, a gente se conecta com as outras pessoas, nós nos sentimos bem quando estamos nesse estado. Ele considera que esse sistema é fundamental para os seres humanos conseguirem se relacionar socialmente. O nosso rosto, a nossa voz expressam esse bem-estar. A gente percebe como é que o outro está de uma forma inconsciente, a gente capta os sinais. Acontece que quando a gente está em perigo, esse sistema se fecha e a gente passa a agir de uma forma mais defensiva e mais primitiva. O segundo estágio de organização do sistema nervoso acontece com a ativação do sistema nervoso simpático, quando a gente passa para um estado de luta ou fuga. Quando a gente entra nesse estado de luta ou fuga, a gente perde parte da capacidade de pensamento e a possibilidade de nos relacionarmos com os outros. Veja, por exemplo, o que aconteceu nesse período da pandemia. O medo do vírus não provocou só um distanciamento físico das pessoas, mas um distanciamento emocional. Quando a gente sente que a gente está num ambiente inseguro, nosso sistema nervoso passa a achar difícil perceber os sinais de segurança. Então a gente começa a perceber perigo em todo lado. Então, quando esses mecanismos de luta e fuga estão ativados, a gente fica mais reativo e mais agressivo. E a gente tem mais dificuldade de ler os sinais de segurança nas outras pessoas. As pessoas interpretam os sinais de uma forma errada.
Na ativação do sistema nervoso simpático, quando a gente sai do sistema vagal ventral e a gente está se sentindo ameaçado de alguma forma, a gente tem uma ativação da musculatura, a gente pode sentir a necessidade de correr para longe da ameaça ou de lutar contra ela. Isso contrai a nossa musculatura, a nossa voz fica mais aguda, a gente pode sentir um aperto na garganta, a nossa expressão facial muda. Então, a primeira forma de tentarmos nos reequilibrar quando a gente está se sentindo ameaçado é se corregular com as outras pessoas. Quando a gente está ansioso, por exemplo, a gente procura uma pessoa calma para nos acalmar, né? Essa pessoa está com a parte ventral vagal ativada e a tranquilidade dela pode nos ajudar a recuperar o nosso equilíbrio, a gente conseguir voltar a interagir bem com as outras pessoas. O problema é quando a gente está preso no estado de luta ou fuga, a gente não consegue se apoiar nos outros para conseguir se corregular. E o que acontece quando a gente não consegue se afastar do perigo? Se a gente está confinado com uma pessoa abusiva, por exemplo, ou se a gente sofre um acidente e não consegue sair do carro, a gente pode ativar o terceiro circuito, que ele chama de dorsal vagal. Esse é o estado da paralisia e congelamento. A pessoa passa por um estado de dissociação. Para Porges, esse terceiro circuito ele é o mais importante para a gente entender o que acontece num trauma. Vou colocar aqui para vocês uma imagem de uma ressonância magnética de uma pessoa que estava vivendo uma situação de flashback traumático na hora que ela fez esse exame, né? Ela estava vivendo um momento de dissociação. Veja o que aconteceu com o cérebro dela. Ficou em branco, quase apagou. Essa pessoa, ela entrou no estado de colapso. É como uma simulação de morte, onde só continua funcionando os sistemas vitais. Nesse momento, o coração e a respiração ficam lentos, a musculatura relaxa e a pessoa pode defecar até involuntariamente. Foi Porges quem entendeu que esse estado de ativação do nervo vagal dorsal é o mais traumático. Uma pessoa que passou por isso e que ficou traumatizada, ela pode ficar sentindo exausta, desconectada, entorpecida, como se ela tivesse uma nuvem na cabeça. Ela pode não conseguir lembrar do que aconteceu direito, ela fica fechada nela mesma, distante, com um sentimento de desesperança. E essa pessoa ela pode muitas vezes ser diagnosticada como tendo depressão, é um diagnóstico errado. Mas nesses casos, os antidepressivos não funcionam bem, os antidepressivos não funcionam bem em situação de trauma. Uma coisa que é importante saber é que nenhum desses estados de luta, de fuga ou de congelamento é uma escolha. A pessoa não escolhe ter essas respostas. O sistema nervoso é que reage dessa maneira para nos proteger. Uma pessoa que passou por um trauma, ela não consegue ler bem o que está acontecendo, porque ela não consegue voltar ao estado de equilíbrio. Então, ela não volta a se sentir confiante, aí está relaxada. O tempo todo ela se sente ameaçada. Isso faz com que ela não consiga pensar com clareza e ela comece a reagir automaticamente às situações. A pessoa traumatizada, ela está com o seu sistema nervoso autônomo desregulado. Tratar o trauma tem como objetivo permitir uma transição desse sistema nervoso que está preso em uma forma de reação de luta e congelamento, para que essa pessoa possa voltar a um estado de calma e conexão. Então, agora que a gente conseguiu entender um pouco mais como que se dá esse processo de traumatização, a gente pode pensar quais que seriam os melhores caminhos para conseguir se reverter isso. Como é que uma pessoa pode voltar a se sentir bem, voltar a se sentir conectada com os outros e sair dessas respostas automáticas e inconscientes. Se essas respostas são automáticas e inconscientes, como é que a gente conseguiria fazer isso? Como é que seria possível se recuperar? Pela ativação do nervo vago, para que ele saia desse estado vagal dorsal ou para ativação do sistema nervoso simpático e possa se reconectar com o vagal ventral, possa estar de novo num estado de equilíbrio e de conexão com as outras pessoas. Pessoas que não foram traumatizadas passam entre esses estados rapidamente, mas quem foi traumatizado sente dificuldade em mudar de estado e em se conectar com os outros. E isso fica ainda mais forte quando a pessoa está sentindo medo. O medo isola. Então, o primeiro passo no processo de recuperação é segurança. Para você se recuperar de um trauma, você precisa se sentir em segurança. Senão, seu sistema nervoso não vai deixar que você relaxe e que você saia do estado de hipervigilância. Se você viveu uma relação abusiva, o primeiro passo é reconhecer se aquela relação foi traumática para você. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas ficam tão confusas e presas no vínculo traumático que elas não conseguem perceber que a relação é que está causando mal e começa a se culpar pelo que está acontecendo com ela, achando que ela está enlouquecendo, que ela tem algum problema de saúde mental, quando na verdade ela está reagindo de uma forma normal a uma situação anormal. Se você está numa relação abusiva, conseguir se afastar
Estabelecer limites é muito importante para a sua recuperação, porque é isso que vai permitir que você se sinta mais segura ou mais seguro. E essa segurança, ela não é só segurança psicológica. Essa segurança pode envolver segurança física, segurança financeira, segurança material. Você vai precisar buscar um caminho para recuperar a sua segurança. E ainda que você esteja numa situação de segurança concreta, a percepção de insegurança, a sensação, ela pode permanecer por muito tempo, porque isso é uma resposta ao efeito traumático. É um dos efeitos que essa relação pode ter deixado em você. O grande desafio no tratamento é permitir que você volte a dirigir a sua própria vida. Para Bessel van der Kolk, existem 3 caminhos terapêuticos possíveis, a partir do momento em que você se sente seguro. Esse é o primeiro passo. O segundo é chamado up-down, de cima para baixo, da mente para o corpo. O segundo é bottom-up, do corpo para a mente. E o terceiro são os tratamentos medicamentosos. Eu vou falar um pouco mais de cada um deles. A maioria das pessoas que passou por um trauma vai precisar de uma combinação de métodos para conseguir se recuperar. Não existe uma receita única. Cada pessoa precisa ser entendida individualmente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Quais são os tratamentos que têm tido maior sucesso? Sobre as técnicas up-down, da mente para o corpo. A primeira é terapia, de preferência com terapeutas que entendam de trauma. Terapias de trauma, elas não são focadas no evento traumático, mas focadas no aqui e agora. O terapeuta, ele precisa te ajudar a perceber o estado de ativação em que você está e te ajudar a transitar de volta para um estado de segurança. Uma coisa importante em relação às terapias verbais é que van der Kolk considera que é um mal-entendido achar que você pode tratar os traumas levando as pessoas a reviverem as suas memórias traumáticas. Segundo ele, além disso não resolver o problema, isso pode piorar a situação e a pessoa pode ser retraumatizada. Dentre as terapias de trauma, uma técnica que tem sido muito usada é chamada EMDR. Em português, isso significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos dos olhos. Uma abordagem psicoterapêutica que desbloqueia memórias traumáticas através de uma estimulação bilateral do cérebro. Essa técnica ela funciona melhor quando o trauma é relacionado com um evento único, mas não quando são traumas relacionais. Para traumas relacionais e traumas complexos, ela não funciona tão bem. A segunda técnica da mente para o corpo, que tem se mostrado muito efetiva, é a meditação mindfulness. Vou falar agora do outro caminho de acesso ao sistema nervoso, que é do corpo para a mente. Quais são essas práticas que podem te ajudar? Eu particularmente gosto muito desse caminho. Muitas das práticas do corpo para a mente são milenares, elas são conhecidas há muito tempo na Índia, na China e pelos povos indígenas. Mas só agora a ciência está verificando que elas são efetivas. Muitas práticas que antes eram consideradas esotéricas ou holísticas, atualmente elas têm sido reconhecidas e incorporadas como forma de tratamento do trauma. Eu vou te falar agora de um exercício simples que você pode fazer, experimentar agora enquanto você estiver assistindo esse vídeo. Você pode respirar profundamente. Inspire contando até 4 e expire contando até 8. Faça isso algumas vezes. Experimenta relaxar o seu abdômen. E com poucas respirações, você vai perceber que você conseguiu alterar, você conseguiu mudar o estado do seu sistema nervoso. A respiração consciente é uma técnica simples que pode ser usada por você em qualquer momento, quando você queira se reconectar com o aqui e agora e se autorregular. Outras práticas que podem te ajudar são yoga, tai chi chuan, qigong ou artes marciais. Elas podem ser reguladoras do seu sistema nervoso parasimpático. Uma outra estratégia são massagens. Receber massagens é algo extremamente agradável e pode te ajudar a te reconectar com o seu corpo. Pessoas que passaram por situações traumáticas, elas podem estar desconectadas do corpo, elas perderam a capacidade de sentir. Então, massagem é uma forma de você voltar a se reconectar de uma maneira muito prazerosa. Meditações tântricas ativas podem ser muito poderosas no tratamento de trauma. Só tenha cuidado, antes de participar desses grupos, de ver quem são essas pessoas que estão conduzindo, se elas têm experiência, e analisar um pouco quem são essas pessoas, porque, infelizmente, há muitos narcisistas no mundo holístico. Outra coisa que pode te ajudar é cantar. Você pode cantar sozinho, em um coral, participar de kirtans. A musculatura das nossas cordas vocais, ela está diretamente ligada ao nervo vago. É por isso que a gente pode escutar na voz de uma pessoa se ela está ou não tranquila.
E cantar é uma ótima forma de autorregulação. Fazer teatro pode te ajudar a recuperar a autoconfiança e a conseguir restabelecer relações com as outras pessoas. Também fazer atividades físicas prazerosas, algum esporte de que você goste, dançar. Os exercícios, além de te fortalecer, aumentam a sensação de felicidade. Cuide bem do seu corpo e da sua saúde, durma e se alimente bem. Isso é fundamental para a sua recuperação. E por fim, e não menos importante, é se conectar com pessoas em quem você confia. Construa um círculo de pessoas com quem você pode partilhar suas experiências, que podem te apoiar e que não vão te julgar. Isso é muito importante para quem passou por abuso narcisista. Poder sair do isolamento, e isso vai te ajudar na tua recuperação. Medicamentos. É importante saber que os medicamentos não tratam. O que eles podem fazer é ajudar a reduzir alguns dos sintomas, como ansiedade, insônia. As pesquisas mostram que, de forma geral, os medicamentos não têm um bom resultado na recuperação de traumas. Você já tentou fazer alguma dessas práticas para se recuperar de um trauma? Se desejar, pode escrever aqui nos comentários como foi a sua experiência. O que é que funcionou para você? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!